Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Se pague. Se tem se pague, tem negócio. Quer defender a sua liberdade? Defenda primeiro a sua identidade. Povo sem história não é povo, é bando. E nós não somos bando, somos destemidos pioneiros. O Trilhando a História de hoje leva todos vocês para uma nova aventura, para conhecer um pouco mais sobre a saga dos destemidos pioneiros, desses personagens que contribuíram para edificar a história e construir um sonho no Eldorado, Rondônia. Trilhando a História. Que o primeiro veículo a andar por esses rincões da Amazônia foi a locomotiva da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em 1878, todos nós sabemos. Mas hoje a gente vai dar um rolê, vai trilhar a história com outras duas máquinas para homenagear esses personagens do passado. E para você vivenciar esse saudosismo de ter um Chevette 1975, um Tubarão e um Fusca 1973 do meu amigo José Calixto. Calixto, Fuscão pronto para trilhar a história? Com certeza, a máquina quente aí, marcando época. Vamos trilhar nossa história, Alex. E vamos lá, você vai curtir um pouco dessa aventura hoje, diferente, sobre 4 rodas, para mostrar para vocês um pouco do que é viver o passado no presente. Em 1872, Public Works vem para a Amazônia, para Santo Antônio do Alto Madeira, iniciar uma epopeia, construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Para o quê? Para transportar pelas de borracha da região do Beni, da Bolívia, do Pando e da região do Mamoré e do Guaporé e do Vale do Madeira, para levar toda essa riqueza para a Europa. A Europa precisava de borracha naquele momento e a Amazônia tinha isso em abundância através da extração desse látex da árvore chamada seringueira Herbias brasiliensis. A epopeia da construção dessa ferrovia demorou muito tempo. Foi apenas em 1912, quase 40 anos, no dia 1º de agosto, que ela conseguiu ser inaugurada, depois de 5 empresas se aventurarem na sua construção. E foi justamente em 1912 que Percival Farquhar consegue concretizar este sonho, só que não mais em Santo Antônio, e sim em Porto Velho, o antigo Porto Velho Militar ou Ponto Velho Militar. A história de Porto Velho, então, está associada a essas duas paralelas, a esses trilhos de ferro e aço que resistem à memória. Mais de 52 nacionalidades participaram da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Estima-se que no período entre 1907
Em 1912, vieram para cá em torno de 21 mil operários. Mas existe uma lenda em relação à Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E essa lenda está associada aos seus mortos, aqueles que tombaram durante a construção e neste desafio. A lenda diz que se você quer ter uma noção de quantas pessoas morreram durante a construção da ferrovia, você conta cada dormente que está aqui. Cada tora dessa que está debaixo dos trilhos seria também a representação de seus mortos. Claro que esse número é difícil de se imaginar, porque daqui até a região de Guajará-Mirim, ponto final da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, de Porto Velho até lá, são em torno de 366 quilômetros, em torno então necessário ter 512 mil dormentes. Em números oficiais, se diz que entre 1907 e 12 morreram 1.500 operários, mas a lenda diz que passaram de 3.000. Além desses operários que morreram durante a construção, não podemos esquecer dos seringueiros, os soldados da borracha. Muitos tombaram também na floresta, mas resistiram, assim como os ferroviários, ao tempo e à história. E parte dessa história você vai conhecer agora. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver. E nada melhor do que contar a história de Rondônia é falar dos soldados da borracha, dos seringueiros, desses homens que vieram do Nordeste, mais de 100 mil nordestinos vindo para a Amazônia coletar o látex. Calixto, meu amigo, para você é emocionante contar um pouco também dessa história, né? Com certeza, Alex. Meu pai veio para cá na década de 40, no chamamento do soldado da borracha, mas ele ficou trabalhando na Estrada de Ferro Madeira Mamoré e teve aquela ligação com a borracha, que ele carregava na locomotiva como condutor as pelas de borracha, carregamento que vinha da Bolívia, Guajará-Mirim, para exportar. Para vocês entenderem, a importância da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é justamente transportar essas pelas de borracha que eram extraídos da floresta amazônica através da Herbias brasiliensis por esses guerreiros, por esses soldados que morreram, alguns deles aqui na região da Amazônia. Por isso a importância desse monumento. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Eu empresto um pouco do conhecimento da obra do escritor Emanuel de Almeida, Os Cearenses na Amazônia. E essa obra conta a história desses destemidos pioneiros, desses homens que desafiaram a Amazônia, vindo do Nordeste, para encarar a extração do látex, encarar a grande floresta. Imagine só o grande choque cultural, até mesmo por conta do bioma da Amazônia ser muito diferente daquilo que é o bioma da Caatinga, do sertão do Agreste. Mas a fome era tanta que esses homens saem do Nordeste, mais de 100 mil, para vir para cá, para construir uma história, para viver e para aqui fincar suas raízes. Raízes que agora fazem parte também da nossa história.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal na internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Um programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real. Conexão Rondônia ao Vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia. Aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo. Aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real. Todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos aí atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente! Aqui na Promove Brindes você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou Promove Brindes. Nessas férias, o Rondon Cap quer ver você viajar e aproveitar. Domingo tem um Chevrolet Onix Plus com 10 mil reais no porta-luvas para você juntar a família e pegar a estrada, É um Onix Sedan mais 10 mil ou uma bolada de 100 mil reais direto na sua conta. E mais, 3 Super TVs de 65 polegadas no valor de 5 mil cada e 40 giros de 500 reais. Rondon Cap, só 10 reais. Ajude as rapazes e participe. O que é muito legal nessa estátua e nesse monumento aqui em Porto Velho é que cada detalhe representa a riqueza de um capítulo da nossa história. Aos soldados da borracha, uma imponente estátua que representa não só a luta de um homem, mas de vários homens que deram a vida. E alguns de seus descendentes ainda se encontram aqui em Porto Velho, em Rondônia, como uma lembrança desse soldado da borracha, empunhando sua faca que cortava a seringueira, que sangrava a seringueira, no corte bandeira ou espinha de peixe, e acima dele uma poronga, a lanterna, para que eles pudessem visualizar melhor, já que eles cortavam a seringueira, a Herbias brasiliense, logo na madrugada, por conta da temperatura, para assim facilitar a extração dessa seiva que era o ouro branco da Amazônia, e que depois de passar pelo tapiri e se transformar em pelas de borracha, virava também o ouro negro. Mas negro também era o sofrimento desses homens. Muitos morreram aqui. Aliás, morreram mais soldados da borracha na Amazônia do que soldados da Força Expedicionária Brasileira que foram para a Segunda Guerra Mundial na Itália. E agora vocês vão conhecer cada detalhe que passa às vezes desapercebido dessa estátua. Um porto, velho porto, recordações. Ao pé dessa estátua está a representação de uma droga do sertão da Amazônia, o Guaraná. Um estimulante
e que no passado era extremamente importante para a economia colonial. Por isso, as entradas e bandeiras, as ações de bandeirantes nessa região foi importante principalmente para extrair a droga do sertão, que era o guaraná, além do urucum, o cacau, que também fazem parte desse acervo. Um outro detalhe muito rico do pé dessa estátua é que abaixo dela está a fisionomia de mais de 50 rostos, faces de seringueiros, com riquezas de detalhe, revelando a identidade de cada um deles, a representação das fisionomias dos nordestinos, dos caboclos e até de bolivianos, estrangeiros que vieram extrair a borracha. E aqui temos o brasão do município de Porto Velho. Brasão este criado pelo historiador e escritor Antônio Cândido, que leva no seu símbolo as Três Marias, as três caixas d'água, representação ali da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Essa estátua não está apenas na imponência que a ergue, mas também pela riqueza de detalhes da sua base. E a gente queria mostrar isso para vocês. A beleza arquitetônica, o trabalho do artista Bruno Souza, mas também a delicadeza que ele encontrou para representar o esforço e a força bruta desses destemidos pioneiros. Em vez de canoas, surgiram chatas, navios cargueiros de alto calado, e o trem apitava, pegando carga no plano inclinado. E o velho do porto não é mais... Depois de conhecer um pouco da história desses personagens representados nessa estátua, dos destemidos pioneiros soldados da borracha, a gente sai aqui desse monumento para contar um pouco mais da história de Rondônia e de Porto Velho em um outro ponto histórico, aquilo que representa a história e as raízes do nosso povo. A gente chegou aqui em Santo Antônio com um Chevette 1975, um Fusca 1973, trilhando a história com esses automóveis que só por si, pelo ano, tem muita história para contar. Calixto, turismólogo, aventureiro, também é dono de uma rede de restaurantes aqui no ramo gastronômico em Porto Velho. Você entende muito de turismo. O que a gente percebe aqui em Santo Antônio, Calixto? Uma grande concentração de pontos turísticos aqui em Santo Antônio, Alex. A gente temos o Memorial Rondon, temos ali o Marco Rondon, divisória, a Igrejinha de Santo Antônio, tem um artesanato. Então, assim, para o turista, é um ambiente que tem uma concentração grande num só local para o turista vir visitar. Calixto é fotógrafo, ele sei que ele está doido para tirar fotos ali na Igrejinha de Santo Antônio. E a gente continua nesse passeio e nessa atividade para falar desse ponto de Santo Antônio. Essa pequena alameda que nós temos aqui em frente ao Memorial Rondon, ela tem o nome de seu José Bispo, chefe da estação ferroviária da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que nasceu em Santo Antônio, que foi batizado nessa igreja de Santo Antônio. E para a gente conhecer melhor um pouco sobre essa história, a gente está aqui do lado dele, José Bispo. A história viva para contar para a gente um pouco dessas aventuras de ser um funcionário, um servidor, um ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Seu Bispo, nessas aventuras da ferrovia, como é que era estar no trem, como era trabalhar na Estrada de Ferro naquele tempo? Naquele tempo tinha um trem para o transporte de cereais de Porto Velho a Guajará-Mirim. Também tinha um trem especial carregando gasolina de aviação para a Bolívia. No retorno, esse trem trazia 150 cabeças de gado para abastecer a cidade. E tinha o trem horário, toda segunda-feira, saiu o trem horário, 6 horas da manhã, e pernoitava em Abunã,
No outro dia, às 7 horas da manhã, quando eu cheguei na Guajará-Mirim. Sexta-feira subia outro trem, do Aviabunã, chegava sábado em Guajará-Mirim e retornava segunda-feira. E também tinha 4 litorinas. Ela chamava-se primeiro Brasil, América, Bolívia e Administração. A administração cujamente é essa que está aí. E as outras 3 acabou. E seu bispo, como é que era a vida aqui em Santo Antônio quando o senhor... Como é que era Santo Antônio antigamente? Era uma pacata vila? Como era esse lugar? Era uma vila. Aqui tudo aqui tinha Polícia Federal, Polícia Civil. Então, era Mato Grosso aqui. Não era Rondônia nem Guaporé, era Mato Grosso. Então eu nasci ali perto do Casarão. Eu nasci no dia 27 de fevereiro de 1935 e fui batizado nessa igreja. Então, só existia Santo Antônio. Porto Velho lá só tinha um homem que cortava lenha para navio, que o navio tudo era lenha, chamava para o Porto do Velho. Vamos lá no Porto do Velho, mas todo navio só atracava aqui. E é interessante, seu bispo, falar isso, porque existem 2 versões sobre o nome de Porto Velho. Essa é a versão mais lendária do Velho Pimentel, que cortava lenha e tinha um porto lá abandonado, era o Porto do Velho para esse Velho Pimentel. Mas segundo o historiador Antônio Cândido, do livro Enganos de Nossa História, ele narra que Rondon e Oswaldo Cruz chamava Porto Velho de Ponto Velho Militar, porque ali no passado teria sido construído um porto da época da Guerra do Paraguai, construído por Dom Pedro II. Mas a história ela é assim, de várias versões, de vários ângulos, vários prismas. A gente não pode apenas ficar com uma versão cristalizada. Seu bispo, é um prazer estar aqui com você. É um prazer conhecer a história de Rondônia, da Estrada de Ferro através de um destemido pioneiro. Nós temos orgulho do seu trabalho, do seu empenho e de todos os seus companheiros ferroviários. E hoje vocês vão acompanhar com a gente algo fantástico. Um passeio de cegonha e de litorina pelos trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Gigante é bem de amor, amar é tudo que sei. Em Santo Antônio, nós temos um perímetro de história fabuloso. Temos aqui ao fundo o marco divisório entre o Amazonas e Mato Grosso, Porto Velho e Santo Antônio, colocado em 1911. Ele não está na sua posição original, ele ficava a 2 quilômetros do ponto original, mas já era a delimitação entre esses 2 municípios quando até então não existia Rondônia e nem território federal do Guaporé. Além da igrejinha de Santo Antônio, datada de 1913, nessa região tivemos o primeiro núcleo à margem direita do Rio Madeira em 1723, fundado pelo padre jesuíta João Sampaio. Além disso, no dia 1º de janeiro de 1915, aqui em Santo Antônio, tivemos a primeira comunicação telegráfica de Santo Antônio até o Rio de Janeiro. Nesse período, o Marechal Rondon consegue concretizar uma missão que se iniciou lá em 1907 e se conclui em 1915. Fazer com que o Brasil tivesse informações sobre a Amazônia aqui nessa região entre Porto Velho e Santo Antônio. O ponto inicial da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi justamente a partir daqui em 1872, com a primeira empresa inglesa, a Public Works. Depois mudou-se o ponto inicial para o antigo Porto Velho Militar ou Ponto Velho Militar. Aqui em Santo Antônio também você pode visitar o Memorial Rondon, um museu que traz um pouco desses valores identitários relacionados a um personagem que dá nome ao nosso estado, o Caboclo Rondon, o Pá de Medjera, como era chamado assim pelos povos indígenas, esse homem que deu nome a este estado, que transformou aquilo que no passado era chamada de terras desconhecidas em terras dos destemidos pioneiros. Rondon foi tão importante que ele não apenas construiu as linhas telegráficas, ergueu postes telegráficos e estações telegráficas, que inclusive deram origem a municípios de Rondônia, como o município de Ariquemes, o município de Vilhena, o município de Jaru, de Ji-Paraná. Muitos desses municípios surgem por conta das estações telegráficas construídas por Marechal Rondon. Rondon também foi responsável por grandes expedições nessa região. Um caboclo nascido em Mimoso, no Mato Grosso, vem para cá fazer o inventário da Amazônia. Então ele também foi responsável por uma extensa pesquisa da fauna, da flora, do solo dessa região de Rondônia. Por isso, muito do que conhecemos do passado se deve a esse primeiro cientista e sertanista
que veio explorar esses rincões de Rondônia, que até então tudo ainda estava por se descobrir. E nesse mesmo período que Rondon vem a esta região, estava sendo construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E o grande temor do povo brasileiro é permitir que os estrangeiros conhecessem a riqueza dessa região antes mesmo do que o povo brasileiro. Rondon fez esse papel, levar ao conhecimento de nossa nação a riqueza dessa terra. Acende o fogo, torra... Araras, caritianas, caripunas, gaviões, suruís, cinta-largas, cachupás, jurunas, mauês, são os mais diversas etnias, grupos indígenas que Rondon teve contato. Rondon, ao longo da construção das linhas telegráficas, ele vinha fazendo contato com esses povos indígenas. É isso que vai inspirar Rondon a criar o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Mas o feito de Rondon também foi possibilitar que no estado de Rondônia municípios surgissem a partir da existência das estações telegráficas. E aqui no memorial você pode visitar e conhecer as maquetes que representam a estrutura dessas antigas estações telegráficas que faziam a conexão telegráfica entre uma região e outra e deram origem a municípios como Vilhena, como Ariquemes, como Jaru, como Ji-Paraná. E assim foi sendo essa história de Rondônia, criada a partir da coragem e da aventura desses homens que nos antecederam. E aqui chegaram, fizeram a sua história e deixaram um legado para que todos nós possamos preservar. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Muita aventura e identidade de Porto Velho e de Rondônia. E no próximo programa, vocês vão curtir conosco essa aventura de passear de cegonha pelos trilhos da estrada de ferro Madeira-Mamoré, aqui em Santo Antônio, ao lado do Memorial Rondon. Aguardo vocês para contar no próximo programa também essa história. A representação de uma estátua imponente e que representa esse guerreiro, esse destemido pioneiro. Eu falei, fica ruim, mas vamos de novo. Muita aventura e muita história hoje, né? Com certeza, a nossa cidade é repleta de história e blá 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 blá. Muita história para contar hoje de Porto Velho, né? Com certeza, Alex. Muita história, bastante história. Rondônia é repleta de história antiga. Falou 4 vezes história. Porto Velho e para Rondônia. Muita aventura, história, momentos históricos para todos vocês agora no Trilha da História. E volta. Porto Velho, mas antes dela, nós tivemos aqui a missão jesuística Calixto, sobre a potencialidade desse local aqui que a gente está vivenciando, Santo Antônio. O que você tem a nos falar? Santo Antônio do Rio Madeira, atualmente Porto Velho, é o local com a maior concentração de pontos engatou. Vai lá.
Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Cipag, se tem Cipag, tem negócio. Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay, porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.